Por falar em falta de caráter, Plínio, seu tema central hoje é outro. Seu tema central, você nos mandou um vídeo. Você quer que passe o vídeo antes ou depois do seu comentário sobre o escândalo do Banco de Brasília? O escândalo que é essa negociata que está sendo investigada pelo Plínio Teodoro. Você quer que passe o vídeo agora ou você prefere depois? Eu vou fazer um preâmbulo aí para o pessoal que está acompanhando a gente, Azenha, que eu acho que é interessante. Ontem eu escrevi um artigo que esse esquema é o maior escândalo financeiro desde o Fonte Sindan. Vocês lembram do Fonte Sindan? Lá no governo Fernando Henrique, né? Marca Fonte Sindan. Marca Fonte Sindan. Então, é o maior escândalo financeiro que existe. Ontem, eu tenho desnudado aí a relação do bolsonarismo com esse escândalo. Porque o que acontece? Como vocês falaram aqui já, né? O Ibanez Rocha está tentando salvar o banqueiro amigo, né? Dono do Master, que é o Daniel. Como é que ele chama? Eu sempre esqueço. É o Vorcaro, não é? É o Oi? Vorcaro? Vorcaro. Vorcaro, Daniel Vorcaro, né? O BTG tinha oferecido R$ 1 por esse banco que o Ibanez quer pagar 2 bilhões e entregar. Não é só a direção do Master, não. A direção do BRB para o Vorcaro. Daí, o que aconteceu? Ontem, eu estava escarafunchando umas informações. O BTG, que foi fundado pelo Paulo Guedes, e que o Paulo Guedes continua no comando, inclusive o próprio André Esteves falou lá em 2020 que ele liga direto para o Paulo Guedes quando o Paulo Guedes era ministro. Isso gerou uma turbulência na Bolsa. Por quê? Porque o André Esteves, durante 4 anos, teve informação privilegiada da política econômica do governo, né? Ontem, eu estava apurando essas informações, o BTG segue nessa lida, segue nessa negociata por trás. O que eles querem? O BTG, o André Esteves se reuniu com o Vorcaro depois que o Vorcaro se reuniu com o Gabriel Galindo. Um acordo ali informal diz que o Master precisa levantar 2 bilhões para honrar o CDB que eles de 140% CDI e CDB que eles jogaram no mercado. Não tem dinheiro para isso hoje. O rombo ali é de quase 7 bilhões. O banco não tem isso. O que fez o André Esteves do BTG pactuar o Paulo Guedes? Ofereceu esses 2 milhões para comprar a carteira de crédito consignado do Master. Gente, crédito consignado tem lastro. Crédito consignado, a inadimplência é praticamente zero, porque só se contrata um crédito consignado quem tem uma forma de arcar com isso. O cara que está empregado desconta em folha, o cara que tem um carro, que tem uma casa. Então, qual que é a operação que está acontecendo agora? É um escândalo. O BTG quer comprar a parte boa, entre aspas, que é o crédito consignado do Master, e empurrar toda a parte podre do banco para o BRB, que não tem lastro e vai quebrar. Vai quebrar. O Master vai quebrar. O que eu apurei? Quem está por trás disso e quem fez um esquema de investigação que no sistema financeiro é chamado de dual diligence, né? É isso aí. A Ana e o Azenha que fala melhor o inglês aí, eu não falo nada. Dual diligence, que é um esquema de arapongagem, ou, no jargão jornalístico, levantar a capivara do sujeito. Do diligence, mas é isso aí. Levantar capivara é mais fácil de falar. É isso. E quem está levantando a capivara do Vorcaro? Vocês lembram que no governo Bolsonaro teve uma figura que ficou conhecido como Mickey da Previdência? Porque ele tinha uma voz esquisita, assim, que era o secretário de Previdência, que era o braço direito do Paulo Guedes. O Plínio, ele vai saindo pela lateral
e vai lá para entregar o nome. Quem é a pessoa, Plínio? Fala o nome. Bruno Bianco Leal. Ele é o Araponga. Esse é o Araponga do André Esteves, que levantou a capivara do Daniel Vorcaro, inclusive de negócios, de precatórios que o Daniel Vorcaro tem no mercado de etanol, que foi incluído no lucro declarado do banco, que vale 15% do valor que ele declarou no balanço do banco. Então, qual que é a articulação? Então, o primeiro-ministro, ex-ministro aí, ministro do Bolsonaro, aparece nessa articulação. O Paulo Guedes colocou o Bruno Bianco, que era um procurador, ele como braço direito, ele passou pelo governo Temer, depois foi colocado como o braço direito esquerdo do Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia. Dali, ele fez a destruição do Instituto, tentou destruir a Previdência Pública Brasileira, e depois ganhou o cargo na AGU, na Advocacia Geral da União, quando André Mendonça foi para o STF. Então, hoje, o Bruno... E tem uma coisa interessante que eu apurei, o Bruno Bianco ele pediu a exoneração da Procuradoria-Geral da República 6 meses depois que ele já tinha sido contratado pelo PTG. 6 meses depois. Ou seja, pode ser que ele estava recebendo 2 salários aí. Apareceu Paulo Guedes aí nessa operação. Tem um segundo ministro do Bolsonaro articulando tudo isso e que falou assim, eu vou bancar essa operação salva banco podre. E quem vai falar disso não sou eu, não. Eu já tinha apurado essa informação e ontem o Chico Vigilante colocou isso lá na tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E vocês vão ver que tem uma coincidência aqui. Posso colocar o vídeo? Daí depois a gente segue? Então vamos lá. Eu adiantei um pouquinho aqui, porque é uma fala longa, mas vamos lá. Acho que dá para entender. O banco. Opa! E certamente iria pagar R$1 e ia levar o banco. E o que faz o BRB? Vai lá e oferece R$2 bilhões. Mas sabe qual é o grave de tudo isso? É que o banco não adquire o controle do Banco Master. Aplica R$2 bilhões, mas quem continua mandando no Banco Master é o Macaro. E aí eu fui mais fundo nas investigações. Sabe qual é a grande expectativa deles? E aí é que está negociado. Existiu antigamente um fundo mantenedor das usinas de açúcar. Tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool. E aí esse banqueiro foi lá e comprou precatórios, que segundo ele estima os precatórios em 70 bilhões de reais. Precatórios que ele comprou. E aí ele deu um jeito, até começou a receber alguns precatórios, só que a justiça foi lá e viu que era uma falcatrua e barrou. Ele colocou dentro da contabilidade do BTG Pactual esse valor que ele estimou dos precatórios. Só que os precatórios, no máximo, eu conversando com quem entende de banco, no máximo vale 15%. Vale no máximo 15%. Esse precatório que está lá ainda para ser decidido pela justiça se paga ou não. Aí eu fui verificar quem mais está envolvido nisso. E a população que está assistindo a gente aí, preste atenção. Está envolvido o Ciro Nogueira, do PP, que sempre gosta de estar envolvido com as negociatas. E está envolvido também o presidente da União Brasil, também está junto nessa. E aí eu pergunto à sociedade de Brasília, nós vamos entregar um banco que é um patrimônio da família brasiliense para esses especuladores? Esse Banco Master hoje ele mais parece aquelas pirâmides que existiram e que os caras foram para a cadeia. Portanto, nós não podemos aceitar isso daí. O que o Paulo Henrique, presidente do Banco de Brasília, está fazendo é uma temeridade. Ele não tem o direito de fazer isso com o Banco de Brasília. Ele se dispôs a vir aqui numa reunião fechada com os deputados na segunda-feira.
Acho que aqui já dá para a gente entender, no ponto que eu quero chegar. Primeiro, ele fala do Paulo Henrique. Quem é o Paulo Henrique, que é presidente do Banco de Brasília? É justamente o ex-governador que é ligado ao arrudismo. Né? 2 bilhões em dinheiro público vão sair do Banco de Brasília, que é um banco público, para comprar um banco falido cheio de negociata, dando o controle do banco falido cheio de negociata só no Brasil para o Abutre. Para o Abutre. O Abutre pega a grana pública, limpa o lado dele e a parte podre e continua mandando, é isso? Só para a gente. Ele é conhecido. O resumo da ópera. Como o Lobo da Faria Lima. Lembra tinha um filme, né? O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, né? É o Lobo da Faria Lima, esse Daniel aí. Gente, a operação é essa. E daí a gente faz um link, como vocês falaram aqui. Por que vocês acham que o Ciro Nogueira estava ontem num evento do BTG Pactual para falar que vai arrebentar o Lula, que vai acabar com a isenção no imposto? Ele falou com todas as letras que vai derrubar a taxação de quem ganha acima de 50 mil reais. Ele falou lá, porque ele falou assim, todo mundo aqui ganha mais de 50 mil reais por mês. Eu acho que isso é interessante para a gente expor de que lado joga o bolsonarismo / centrão neofascista, que o Ciro Nogueira talvez seja o grande representante junto com o Arthur Lira, né, que são do mesmo partido, e de que lado joga o campo progressista. Essas pessoas estão totalmente alinhadas ao interesse do sistema financeiro, não é do interesse do sistema financeiro saudável, não, que existe em todo lugar. É do sistema especulativo, é de bandidos da Faria Lima, que é o caso desse Daniel Kovar. Eles querem pagar 2 bilhões para o Daniel fazer outra festa de 15 milhões para a filha dele. É para isso que essas pessoas estão. É para isso que está lá Ciro Nogueira, é para isso que está lá Arthur Lira. Né? Então, acho que a gente precisa desnudar muito isso. Eu sempre falo, só para concluir, Azenha, Ana, Ivan, que a gente precisa seguir o dinheiro e expor quem são os representantes dessa política neoliberal no Brasil, dentro do Congresso Nacional, dentro da estrutura política. Isso aí atinge em cheio o Bolsonaro, que ontem foi lamber bota do Trump, falando que ele taxou pouco o Brasil. Né? De quem ele está defendendo o interesse? É do povo brasileiro ou é dos canalhas do sistema financeiro? Eu acho que é isso que tem que ser exposto. Bom, vamos aqui a um outro vídeo do pré-candidato a governador, que fala com muita propriedade o Ricardo Cabelli sobre este escândalo ainda. E a irresponsabilidade de Ibanez Rocha pode causar para o Distrito Federal. Dá uma olhada nesse vídeo aqui de baixo. E Brasília está com tanto dinheiro assim para comprar um banco por 2 bilhões de reais? Senador Cid, jabuti não sobe em árvore. Ou o rio leva ou alguém coloca. 2 bilhões, Brasília não pode se queixar que não tem dinheiro, porque para você investir 2 bilhões num banco que nem balanço apresentou no final do ano passado, alguma coisa está errada nessa situação. E como eu posso falar sobre isso? Por que eu posso falar sobre isso? Porque como relator do arcabouço fiscal, eu privilegiei o Distrito Federal retirando o Fundo Constitucional. Mas tem aqui em discussão quais serão os reajustes anuais que serão dados para o repasse. E aí a discussão pode ser muito ruim para o Distrito Federal. O Congresso Nacional começou a questionar os recursos que a União repassa para o Distrito Federal através do Fundo Constitucional do Distrito Federal. São 25 bilhões para cuidar da saúde, da educação e da segurança. Mas Ibanez Rocha está pegando 2 bilhões, esbanjando dinheiro para salvar um banqueiro encrencado. Claro que o Congresso Nacional vai começar a questionar o repasse do Fundo Constitucional para o Distrito Federal. E isso vai comprometer o aumento das polícias, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Isso pode colocar em risco a educação do Distrito Federal. Em resumo, Plínio, é uma negociata em que vai o nosso dinheiro, o meu e do Ivan, porque o Fundo Constitucional a que se referiu, Omar Aziz,
e que se refere aqui é dinheiro da União que é repassado para Brasília, e aí o Ibanez pega o dinheiro da União repassado para Brasília e compra um banco falido com 2 bilhões nessa maracutaia que você está denunciando. Por humildade, você deixou o Chico vigilante dizer que o Ciro Nogueira está admitido nisso, né? Como disse aqui, mas você já sabia disso, né? O Edgar Pitino diz, é só por humildade que o Plínio Teodoro eu ia não disse trazer que isso. já tinha apurado a Deixa eu trazer picaretagem. do chat. O Edgar Pitino falou que o Plínio resolveu colocar na boca do Chico Vigilante por humildade, porque ele apurou antes a presença do Ciro Nogueira na negociata. Mas o Chico Vigilante também é bom de ouvir, né? Ele é deputado aqui nosso. Eu também gosto de ouvir o Chico. A Cassandra Engelbert falou o seguinte: eu assisto vários canais, somente aqui escutei sobre esse escândalo. O Rodrigo Moura dá os parabéns também. Bom dia, parabéns TV Revista Fórum pelo jornalismo. Muito obrigado.